O que eu preciso para fazer o divórcio extrajudicial? Nesse vídeo, gente, eu vou explicar para vocês quais são os requisitos, o que é essa questão do divórcio extrajudicial feito lá no cartório, e aí você vai descobrir se você pode usar isso ou não. Mas antes da gente discutir esse tema, antes de eu explicar isso tudo para vocês, já clica aqui no sininho, se inscreve no canal, deixa seu comentário e me segue nas outras redes sociais. Agora vamos lá, guerreiras. O divórcio extrajudicial. Vamos lá, vamos um pouquinho antes. O divórcio é essa ideia de romper o vínculo conjugal que você criou com aquele cara. Então vocês não querem mais estar juntos, vocês vão se divorciar. Isso pode ser feito lá no fórum, e aí é o que a gente chama de divórcio judicial. Isso pode ser feito lá no cartório, é o que a gente chama de divórcio extrajudicial. O extrajudicial é aquele divórcio que não precisa do juiz. Mas, por não precisar do juiz, você precisa cumprir alguns requisitos, ou seja, não são todas vocês que vão poder se utilizar desse tipo de divórcio. Infelizmente, a nossa legislação trabalha com isso e funciona dessa forma para poder proteger o direito das crianças. Justamente isso, para poder proteger o direito dos seus filhos. Então, o divórcio extrajudicial vai ser necessário que vocês estejam de acordo, ou seja, precisa ter um acordo. Vocês vão ter que sentar e discutir sobre divisão de bens, sobre se vai ter pensão entre os cônjuges ou não, sobre todas as questões que vão envolver esse casamento e esse divórcio de vocês. Então vocês precisam estar de acordo. Foi feito lá, sentou bonitinho, estamos de acordo. Agora vamos para o próximo requisito. Não pode ter filhos menores de idade. Se o seu filho for incapaz ou for menor de 18 anos, o divórcio extrajudicial não será uma opção. Porque o nosso direito ele traz uma proteção maior para as crianças. Porque as crianças são frágeis, são sensíveis, elas estão em outro plano, em outra situação e precisam dessa proteção a mais. E o nosso judiciário entrega isso, a nossa lei entrega isso. Pensando dessa forma, toda vez que envolver uma criança que for menor de idade, isso vai ter que ser resolvido lá no judiciário. Ah, o meu filho tem 20 anos de idade. Pô, legal, não é mais menor de idade, você pode fazer o extrajudicial. Ah, o meu filho tem 17 anos e meio. Vai ter que ir lá no fórum resolver porque ele ainda não fez 18 anos. Então, essas regras, gente, pode parecer bobagem, mas elas servem para proteger o direito das pessoas, tá bom? E aí vem o último requisito. Precisa do advogado. Você não pode fazer o divórcio lá no cartório sem a presença de um advogado. E aí eu vou trazer algumas recomendações para vocês. Primeira delas, você pode sim utilizar o mesmo advogado que o seu ex-marido, não tem problema. A nossa legislação permite, a OAB permite, tá lá, você pode fazer isso. Agora, isso é recomendável? Na maioria das vezes não, ainda mais quando é ele que traz o advogado. Pode ser, eu não estou dizendo que é, gente, porque tem muito advogado sério por aí, mas pode ser que ele seja tendencioso. E aí ele vai querer fazer um acordo que vai privilegiar o seu ex. Para evitar esse tipo de problema, para evitar esse tipo de desconfiança, porque se você tiver com essa desconfiança, não vai dar certo o acordo que vocês vão fazer. Então já procura um advogado seu. Ah, mas aí eu vou gastar um pouco mais. É melhor você gastar um pouco mais agora do que você perder patrimônio no futuro. Então vai lá, contrata um advogado particular, contrata um advogado seu, que você confia e que seja especialista em família. Gente, isso é muito importante. O advogado precisa sim ser especialista em direito de família. Feito isso, bonitinho, passadinho, documentação em ordem, legalzinho, vocês vão levar isso tudo lá no cartório, vai ser redigida uma escritura pública e nessa escritura pública vai constar o divórcio de vocês e os termos desse divórcio, divisão de bens, pensão recíproca se vai ter ou não e por aí vai. E aí, daquele momento em diante, quando o escriturário, quando o escrivão lá no cartório assinar, vocês estão divorciados e vida que segue, você não está mais com ele. Mas qual é a vantagem de fazer o extrajudicial? Tempo. O extrajudicial é muito mais rápido, gente. Então é o tempo de você conseguir um advogado e marcar o horário do cartório para fazer a escritura. É basicamente isso. Vai virar, eu já vi, gente, divórcio extrajudicial acontecer em menos de uma semana. Então é muito mais rápido. É realmente muito mais rápido. O judicial, dependendo da situação, se não for um consenso entre vocês,
mesmo consensual, pode demorar meses, é muito mais lento, tá? Então se vocês tiverem a possibilidade do extrajudicial, faça, é muito mais legal, muito mais prático e muito mais fácil. Mas lembre-se, tenha o seu próprio advogado, um advogado especialista em família, e me acompanhe aqui para você saber os seus direitos. Me acompanhe lá nas outras redes, porque se acontecer de você não conseguir talvez contratar um advogado particular, ou até não estar lá no meu escritório, não ser uma cliente do meu escritório, você está sabendo quais são os seus direitos e vai estar protegida, porque conhecimento é poder, gente. Se você sabe, se você conhece, é muito mais difícil alguém te enganar. Ainda mais aquele sem vergonha do teu ex, tá bom? Eu vou ficando por aqui, amanhã nós voltamos com mais vídeos e eu vou tentar essa semana postar inclusive no fim de semana, gente. Eu vou ficar bem mais ativo aqui no YouTube, estou prometendo isso para vocês mais um tempo, mas dessa vez a coisa vai, E logo tem surpresa para vocês aqui e lá nas outras redes sociais também. Gente, muito obrigado, tchau!